Muito boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver aqui. Eba, que bom. Deixa eu ver se eu tô gravando, se tá tudo certo aqui. A Ariel tá aqui também. Rostinhos conhecidos. Aluno tinha visto muito esses dias de orações na madrugada. Enfim, feliz. Cintia aparecendo aqui. Alguns rostinhos, outros fechados. Tudo bem para quem tá com a câmera fechada também. Bacana, Helena aparecendo. Nossa, a Helena tem o teto igualzinho ao teto da casa da minha mãe. Juro. Ó, peraí. Enfim, Márcia está aqui também. Está aqui e lá, né? A Márcia está em casa. Em casa, na casa no Vale da Rainha. Está todo mundo circulando, indo e já chegando de algum jeito, para que a gente possa se encontrar nesse sábado e também finalizar essa travessia que a gente fez juntos aqui. Quero comentar com vocês, antes da gente começar especificamente com as nossas reflexões, falar a respeito de sábado, de como a gente pensou. Não sei se a Thay está aqui. Márcia, a Thay está com você? Não. A, a Ana também, não sei se está aqui, a Ana Paula tá, mas a outra Ana que vai estar no sábado, mas enfim, eu já alinhei isso com a Fê. Ai, que bom, Fê, graças. Então, ótimo. Eu combinei com a Thay só para falar um pouquinho, a Ana Barbosa também tá. Graças, Ana. Eu comentei rapidamente com a Thay, com a Ana, enfim, esses dias que elas estiveram também em Cunha, para a gente arrumar como fazer essa dinâmica para que todo mundo possa estar pelo Zoom e todo mundo que vai estar presente também, como que a gente monta tudo isso. E para que vocês já saibam o horário, né? Que diferente de um outro dia, onde a gente consegue improvisar mais, é um dia especial porque marca um término. E é muito bonito a gente passar pelos términos também, né? Pelas mortes das mortes, pelos fins de ciclos. Boa noite, Leila. E então o que eu queria colocar aqui é, para quem vai estar no Vale da Rainha, nós iniciaremos às 10 da manhã. Esse 10 da manhã vai começar com um programa fora, ao ar livre, que a gente não vai ter como filmar, ou seja, não vai ter como colocar online por causa de conexão à internet. A gente almoça e às 2 horas da tarde a gente inicia dentro da sala, ou se não for dentro da sala, porque a gente não sabe se vai estar chovendo, se vai estar sol, como que vai ser tudo isso, mas perto de uma conexão à internet, ali mesmo dentro da propriedade do Vale da Rainha. Então, só para a gente ter isso claro. E para quem está indo, lembrar que a gente vai almoçar nesse horário e quem está dormindo que sempre leve alguma coisa pensando em compartilhar com outras pessoas da casa, sempre praticando essa generosidade, porque como a gente só vai servir o almoço, de repente você vai levar uma fruta e de repente pensa em levar uma fruta de café da manhã, pensa em levar duas, para que o irmão ao teu lado também possa comer dessa fruta. Coisas assim, para a gente criar esse lugar de partilha e de fraternidade, de irmandade mesmo, da gente cuidar um do outro. Da comida, eu só quero colocar aqui que, embora seja tentador a gente querer dar uma banana para um mestre animal, por exemplo, a questão é que às vezes eles pesam 500 quilos e às vezes eles comem uma banana igual a gente come uma semente de abóbora. E aí, rapidamente, o outro amigo dele, que pesa 500 quilos, vai querer também e não vai medir esforços para pegar um pedaço daquela banana que já desapareceu na garganta do outro amigo. E você vai estar lá no meio, cheirando a banana. E aquele mestre animal gigante, cheirando você, achando que você é uma banana, e o outro que vai querer mais banana, e o amigo dele que já está sabendo que tem banana, aí vira uma confusão que vocês têm tamanho. Então, pela segurança de cada um dos envolvidos, a gente pede que, por mais tentador que seja, a gente não dê nenhum tipo de alimento para eles, e tampouco caminhe com alimentos, especialmente banana, que eles adoram, cenoura também é tentador, mas enfim, eles têm o olfato muito desenvolvido. E como eles estão acostumados com o contato humano, eles perderam o medo do ser humano. Quando a gente vai numa fazenda de produção, essas exploratórias, eles veem o ser humano, eles já vão para o outro lado correndo. No Vale da Rainha não é assim. A gente tem uns que são mais tímidos ali debaixo da nossa proteção, mas na vasta maior parte, a gente chega perto e eles já mostram a barriga. Eles já são muito, eles já são muito abertos para o ser humano. E aí, com tudo isso, se eles já sendo dispostos a receber carinho, conversar, cantar, tá junto, se você ainda tá cheirando a banana, cheirando a maçã, cheirando a cenoura,
as coisas podem ficar um pouco delicadas, porque, de novo, esse pessoal é muito bacana, mas eles são pesados, eles têm chifres, as pernas deles são fortes, eles não são coisa, então é sempre bom a gente prestar atenção com isso. Então, são recomendações básicas que a gente vai estar fazendo para vocês. A Thay já passou na lista das pessoas confirmadas presencialmente, e eu realmente tenho no meu coração que a gente vai ter um encontro lindo, não só presencial, mas também pelo Zoom. A gente já provou aqui desse mistério de estar conectado de alguma maneira, né? Ou seja, da gente conseguir uma conexão de forma sutil. Eu estava conversando isso com a Márcia esses dias, lá em Cunha, como que algo tão forte pode acontecer pelo Zoom, né? Então, a gente olha e diz como que algo pode... Realmente, eu acho que é a prova, e é um acho, de novo, porque eu não tenho respostas, e só sinto que realmente, ou seja, essa experiência me provou que a gente realmente é espírito. E, inclusive, nesses tipos de situações, porque a gente sabe que é espírito que está aqui temporariamente. Só que o contato outra vez com um grupo, muitas de nós nem se conhecem pessoalmente. E ainda assim a gente soma num campo, faz esse campo girar, se arrepia, chora, ri, sonha, depois não dorme, depois acorda, depois tudo isso acontecendo, você pensa, como que é isso? Vocês se encontraram? Vocês estavam em volta de uma fogueira ou qualquer coisa assim? Não, a gente estava cada um na sua casa, cada uma na sua casa. Boa noite, Fernanda. E de alguma forma conectada com tanto coração, com tanta entrega, que a gente conseguiu fazer essa. Então é muito bonito, fala muito ao meu coração outra vez. Quem estiver presencialmente, óbvio, vai ter uma experiência, porque a gente vai estar lá dentro e é sempre rico estar na presença deles e na presença da natureza de maneira geral, além da gente ter também esse privilégio de poder se abraçar, trocar essa energia que aqui a gente não consegue trocar. Aqui é muito mágico, só que tem limitações, e natural. Então, quando a gente está pessoalmente, outra mágica acontece também, mas essa aqui não deixa de existir. Então, é só para colocar especialmente esses lembretes outra vez, que quem estiver indo dormir, para lembrar de levar coisas sempre compartilhando, assim, sempre pensando nisso, que vai estar em um ambiente de fraternidade. Mas que essa partilha deve ser com os seres humanos, especialmente a comida, por questões de segurança com os mestres animais. Eles estão bem alimentados, eu asseguro para vocês. Eles são só gulosos. E que a gente possa, enfim, conhecer um pouquinho mais deles e deixar que a mensagem deles também cale mais profundo no nosso coração. Então, a gente começa às 10 e quem estiver pelo Zoom lembrar, às 2 horas da tarde, provavelmente um pouco mais cedo, alguns minutos mais cedo, eu já abro o Zoom para fazer algum teste, ver como que, enfim, porque eu não sei se a gente vai estar na sala de yoga ou se a gente vai estar num outro ambiente coberto ali dentro. Vai depender do tempo. Vamos ver no dia. Mas eu conecto uns minutinhos antes, mas outra vez, quem quiser se programar, 2 horas da tarde, eu fico aqui torcendo para que cada uma, especialmente quem teve nesse momento todo, nesse trajeto todo, possa estar presente, pelo Zoom ou de novo ali no Vale da Rainha. Quero agradecer também aqui, especialmente a Thay e a Ana, que colocaram sem medo e essa responsabilidade de organizar, de falar com as pessoas, de orientar. E isso também sempre fala muito para mim de como é bonito um grupo, porque a gente é muito limitado quando a gente tenta fazer as coisas sozinho. De verdade. Às vezes a gente pode pensar que é mais fácil porque ninguém discorda. A tua ideia é sempre a melhor. Quando a gente está sozinha, a nossa ideia é sempre a melhor. Não tem outra pessoa, não tem conflito. É tudo muito mais fácil nesse sentido, sabe? A gente pode até sentir que vai mais rápido em alguns momentos, né? E se diz por aí que você pode ir mais rápido, mas você não vai tão longe. E a experiência que a vida tem ensinado através do Vale da Rainha é que existe muito poder nas relações, nos grupos. É muito incrível. Eu jamais teria conseguido, de fato, organizar com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta clareza como elas fizeram, sabe? E isso, outra vez, para mim, fala muito sobre a força que existe quando a gente se une. A força que existe quando a gente se respeita, né? Ou seja, quando a gente se coloca num lugar de serviço, como elas se colocaram, e tantos outros e tantas outras aqui também, já que nesse coletivo a gente vai, cada um está somando nisso, né? A gente não está indo para um lugar, a gente não está se encontrando para que uma sirva a outra, muito pelo contrário, a gente está se encontrando sempre em um lugar onde a gente vai servir o outro, né? A gente está pensando nessa doação. E acho que é por isso que fica tão forte. De novo, são achos, porque eu fico muito mais
fala sempre muito mais ao meu coração o que eu sinto, não o que eu explico. Eu não tenho muitas explicações, mas sempre me atravessa o coração de novo essa sensação de ver gente chegando, gente se entregando, tantas pessoas que a gente conheceu pela internet, como a Márcia que está aqui, a Beth que está aqui, e que depois estreitaram laço, a própria Lu que a gente conheceu pessoalmente, depois a gente passou um período mais distante, né, Lu? E agora fiquei feliz que a gente pôde outra vez se unir e estar junto aqui, muito contente. A Bea, querida, que veio também pela, né, uma conexão pela internet, mas também pela yoga. Então, é tanta coisa, tanto estreitar. A Aline, que a gente não tinha contato e que a Aline me fala tanto ao coração, tem uma conexão tão bonita. Cada um de vocês, cada uma de vocês conversa comigo de formas tão profundas e eu sou abençoada de ter vocês perto. Então, eu espero mesmo que a gente possa continuar a estreitar esse laço, a aprender a conviver mais e principalmente a não ter medo de grupos. A nossa sociedade sendo separatista e a gente tendo levado os golpes que a gente já levou da vida, é muito comum a gente querer se isolar. E, de novo, maravilha, ou seja, é uma opção que cada um tem, mas a verdade verdadeira é que em grupo pode ser difícil tantas vezes, porque, enfim, somos diferentes, e isso não é defeito, as nossas diferenças não são defeitos, mas pode ser difícil, mas ainda assim é muito bonito. O crescimento que existe num grupo, que a gente vê que a gente pode alcançar em um grupo, a reverberação de um grupo é muito potente, mesmo o que aconteceu agora em Cunha. A gente ter feito essa mudança e ter operado esse traslado de mais de 300 para uma fazenda, de uma fazenda para outra, é um esforço absurdo. São histórias dentro de histórias, de bastidores, né? Ou seja, que fizeram a gente chorar, rir. Estou olhando aqui para a Márcia no último dia e eu estava... Eu acho que a Fê está por aqui também, acho que ela está com a câmera fechada em algum lugar. Mas em algum momento a gente estava em uma das na fazenda nova e tinha que ir para outra fazenda. Só que no afã de tudo, cada uma entrou num caminhão, porque estava saindo 3 caminhões por vez. Cada uma entrou num caminhão, ou 2 em um caminhão. A Lari estava lá também. A Lari, uma amiga querida, enfim, estava lá também. Eu peguei carona com ela metade do caminho, mas outra metade eu também estava no caminhão. Uma outra amiga nossa estava com a Lari. A outra... Bom, eu só sei que a gente estava em 15 pessoas espalhadas em caminhões, no carro da Lari, e também tinham funcionários no nosso carro, no carro do Vale da Rainha. De repente, os caminhões foram embora, a gente está esperando o último embarque que aconteceu, que daí o time se dividiu, e a gente se deu conta que a gente estava em 15 pessoas numa fazenda, no meio do nada. E basicamente os caminhões foram embora e a gente só tinha um carro. E todo mundo tinha que voltar para casa. E aí, o que acontece? A gente divide todo mundo, as meninas pegam carona no caminhão, junto com o doutor Maurício e com o Murilo, que é um funcionário de Camanducaia que estava em Cuiabá. É gigante a operação, são mais de 300 caras, é uma coisa complicada. E fracos, porque sofreram muitos maus tratos. Bom, e aí no meio de tudo você está exausta, você já não aguenta mais, ou seja, qualquer coisa, por mais que esteja disposta do serviço, teu corpo te vence, teu corpo fala, eu preciso de um banho, eu preciso de alguma coisa quente, eu preciso comer, eu preciso de... E você está ali lutando contra teu corpo e seguindo. E aí no meio de tudo isso, vamos pegar a carona de volta no caminhão. E aí quando elas saem, a gente fala, a gente só vai arrumar as coisas e já vai sair, pode ficar tranquilo. Lá é frio para dedéu, não é pouco frio, é muito frio. A gente já vai. Saíram 9 horas. A gente deve ter deixado de esperar em quase 2 horas ao relento, porque 2 mestres animais caíram, ou seja, sentiram mal por causa da viagem, e a gente teve que acudir. E eles lá plantados, no meio da estrada, no meio do nada, sem iluminação nenhuma, depois de um dia, fichinha. E aí a gente olha tudo isso e diz assim, gente, é sofrido para as pessoas, sem dúvida nenhuma. Imagine a oportunidade de rir, de agradecer, de estar em contato, de alguma maneira mutuamente se apoiar, de ver uma vida maior do que só aquela onde a gente quer o nosso conforto, a gente quer dormir, a gente quer tomar o nosso banho, a gente quer... E de realizar que se não houvesse essa união, a gente não teria conseguido. Sem contar a quantidade de pessoas por trás disso, fazendo um movimento desse acontecer em segurança, fazendo um movimento desse acontecer pelo bem do outro e ainda reverberando na mente, no coração de pessoas que sequer consideram hoje o vegetarianismo, mas que vendo as imagens, eventualmente, ou que sabendo das histórias, começam a falar, nossa, que interessante, eu não sabia
que podia ser desse jeito, que a vida tinha essa outra percepção, que a cabeça das pessoas, enfim, que podia ser diferente do que eu vivo. Então, de novo, um grupo unido faz coisas que uma pessoa não faz. A gente vê isso também com os mestres animais, ou seja, quando eles são acuados no sistema presa-predador, quando eles estão sozinhos, eles agem de um jeito. Talvez vocês já tenham visto imagens de uma mestra búfala que foi atacada por um leão, e esse mestre-leão corre, e aí todo o rebanho vai para cima desse mestre-leão. E o rebanho vence. E o mestre-leão corre. Ela sozinha nunca teria conseguido vencer o mestre-leão. Mas em união não tinha como o mestre-leão vencer todos os mestres búfalos. Então isso é muito bonito. O Mahabharata, a gente tem Vyasa, que é um grande sábio, que sempre aparece falando coisas, e os Pandavas são minoria, e algo que ele sempre diz é que a gente não pode se separar, a força da união não pode ser vencida. Então, são reflexões dentro de reflexões, então quero dizer que o grupo é bonito. E quando a gente está no Vale da Rainha, a experiência do grupo também é um outro aprendizado, e na vida também é um aprendizado. A gente pertencer a um grupo também é algo muito bonito. O pertencimento é um espaço no coração da gente que faz com que cada um de nós não se sinta só. Não só andando na rua. A gente pode estar andando na rua sozinha muitas vezes, mas só na vida. Então, você está num senso de pertencimento onde você tem uma egrégora com você, um grupo com você. Você nunca está numa batalha sozinho. Você sabe que o que te atacar não ataca ataca um grupo. E esse grupo se levanta. Se levanta no propósito que ele sustenta. E esse propósito vai dando força. Seja esse propósito qual for. Por exemplo, a gente tem grupos de alcoólicos anônimos. E na força daquele grupo, eles se levantam e se curam. Então, não é um grupo, uma igreja, mas o grupo mas é difícil, o grupo sem dúvida nenhuma. Porque no grupo são seres humanos diferentes, a gente se cansa em momentos diferentes, a gente tem percepções em momentos diferentes que às vezes são mais espirituais e às vezes são mais mundanas. A gente tem vários conflitos quando a gente se une. Agora, se a gente realmente está disposto, a gente consegue conversar a respeito desses conflitos, relevar, lembrando que cada uma de nós tem direito aos seus minutinhos de ser doida, uma vez por dia, uma vez por semana, e tudo bem, cada uma dá uma surtadinha aqui e ali. Então, ou seja, sabe, para a gente lembrar que ninguém é perfeito, e que no grupo isso vai ficar muito claro. E se a gente levar ferro e fogo o grupo, a gente sai do grupo. Porque, afinal de contas, ou seja, o outro é quem esperava, tá bom, mas você também não é o que o outro esperava. Essa que é a beleza da relação. O outro não é, mas você também não é para o outro que era. Então, tá tudo igual, porque ninguém é perfeito. E para o grupo sobreviver, ele exige da gente que a gente seja mais maleável, que a gente perdoe, que a gente ceda, que a gente queira comer e a gente ceda a comida, a gente queira ir dormir e a gente ceda o sono, a gente queira o que quer que seja, pelo bem desse grupo. Sem se anular, não tem nada a ver com se anular. Tem a ver com manter um grupo forte. Então, eu recomendo realmente que a gente possa praticar, quem vai estar lá no Vale da Rainha, praticar esse senso de grupo, especialmente que só tem um banheiro na casa de apoio, e fora isso, na vida também. É muito bonito, a gente tem visto aqui como é bonita essas partilhas, como são bonitas, né? Cada uma dessas partilhas e como vai tocando e como a gente vai crescendo nisso tudo juntos. Então, essa é uma parte da mensagem com algumas outras reflexões sobre esse sábado. A Thay, de novo, e a Ana podem passar as orientações para vocês. No sábado vai estar também a Maísa, a Lari também vai estar, que também são muito íntimas da operação. E aos poucos eu vou conversar com vocês sobre quem tiver o chamado de estar um pouco mais perto do Vale da Rainha. A gente tem um grupo de voluntariado. E esse grupo de voluntariado a gente abre para que pessoas que se identificam com a missão e com a forma como a gente toca a missão, ou seja, a gente não ataca, a gente não contra-ataca, a gente não realmente tenta, né? Não se distrair e realmente só olhar o serviço que tem para ser feito à nossa frente e se unir, porque a gente sabe que a nossa união pode salvar vidas, a nossa, inclusive, resgatar o ser humano. Então, aos pouquinhos, no sábado, eu vou fazer esse convite para quem quiser estar mais perto nesse sentido, desse voluntariado, desse SEVA, que a gente chama,
possa estar. Esse SEVA tem várias facetas, ele tem um espaço para o que é online, para o que é o virtual, os comentários das páginas, por exemplo, é um grupo que faz isso. Tem outros voluntariados também que acontecem, mesmo voluntariados de parcerias, voluntariados de... É uma equipe gigante, muito bonita, que tem seus problemas, que tem eventualmente suas discussões, e que daí a gente senta, lembra de novo que cada um tem seus minutinhos de surto, que ninguém é perfeito, se renova e segue. E tudo isso, de novo, ensina bastante. Então, no sábado eu faço esse convite, embora o grupo continue, no sábado eu também vou apresentar. Até lá eu tenho certeza que vou ter uma intuição um pouco mais clara para a gente poder formatar algo em muitas mãos, desse rezo, como ele vai para frente. Mas ainda assim deixo aberto também, porque vocês acabaram chegando num momento de travessia de Cunha e se envolveram com isso também. E de repente falou, o coração de vocês está mais perto do que é esse serviço que é o Vale da Rainha, né? A gente se encontra por uma razão, e aí conforme a gente vai andando, a gente descobre outros caminhos dentro da nossa própria caminhada, onde a gente também pode percorrer em união. E isso também é muito bonito. Então pensem, reflitam a respeito disso, e saibam que o que a gente poder viver em união sempre vai ser um grande presente para mim. E quem não sente o chamado, também está tudo lindo, maravilhoso, e eu tenho certeza que a gente vai continuar se encontrando onde a gente puder. Então, se for só no rezo, só o rezo já é um tanto de coisa, porque a gente está visitando tanto dentro da gente e através da gente, nesse universo e nesses mundos todos. Então, gente, muita gratidão pelo nosso encontro de sábado e por a gente estar aqui fazendo tanta reflexão e realmente aprendendo tanta coisa através de união, através de reflexão, através de um dia a dia de vida, que exige da gente a nossa morte, né? A gente precisa deixar de ser quem já não serve mais para a gente. Essa morte é contínua. E essa morte sendo contínua, o renascimento também é contínuo. Bom, eu coloquei a reflexão de hoje para falar a respeito do trabalho realizado como plenitude. E esse trabalho realizado, ele vem falando também de tudo isso que a gente tem feito aqui. É óbvio que tem esse trabalho realizado que a gente pode pensar em Cunha, mas existe também um trabalho realizado que é quando cada uma aqui se propôs a estar aqui. E agora a gente está cumprindo esse momento. A gente pode ter tido os nossos dias, os nossos momentos de falar, não quero, não posso, alguma coisa aconteceu, ou 1 da manhã eu não consigo, Patrícia. Então, já podem ter acontecido coisas no meio do caminho que a gente não teve presente de alguma maneira, mas a gente estava conectado nesse tempo todo. E a gente fazer um voto e cumprir com um voto de trabalho, de serviço, é algo absolutamente poderoso. E eu quero que vocês possam sintonizar isso, porque vocês se propuseram e vocês cumpriram. De novo, cada uma teve em algum momento algo que aconteceu ou algo que não aconteceu, enfim. Mas um voto está prestes a ser cumprido agora. E existe muita plenitude quando a gente realiza. Para falar a respeito de trabalho ou de votos, eu sempre me inspiro, e é bem possível que vocês conheçam esse texto, no Profeta de Gibran. Ali ele tem um momento onde perguntam, dizem, fala-nos sobre o trabalho. E Gibran associa muito o trabalho com amor. A gente fazer o que a gente ama. O trabalho é um lugar, de maneira geral, aonde a gente conseguiu desvirtuar. Porque tantas vezes, quando a gente fala a respeito de trabalho, a gente pensa em dinheiro. Então, a gente não pensa assim, eu vou trabalhar. A gente pensa, eu vou ganhar dinheiro. E quando a gente faz isso, eventualmente a gente separa na nossa cabeça. De uma tal forma que daqui a pouco a gente está fazendo qualquer coisa por esse dinheiro. Qualquer coisa dentro dos limites de honra de cada um, de cada uma. Porque uma coisa não está vinculada com a outra. Isso é tão perigoso que daí existem pessoas que eventualmente mudam de profissão e vão para terapia, por exemplo, ou alguma coisa que seja mais subjetiva dentro da sociedade, que não seja um emprego formal como as pessoas considerariam. E delas não conseguem cobrar. Porque, afinal de contas,
o trabalho que elas conheciam era para ganhar dinheiro. E aquele ganhar dinheiro não tinha nada com amor. E agora eu estou fazendo alguma coisa com amor, que eu não posso associar a dinheiro. Estão acompanhando? É como se a gente fizesse pegadinhas dentro da gente. Eu não posso associar com dinheiro. Então, o dinheiro estando aqui, o recurso estando aqui, e eu estando separada disso, porque afinal de contas agora estou fazendo com amor, eu crio uma situação na minha vida que basicamente, se eu ganho dinheiro, eu trabalho com o que eu não gosto. E se eu trabalho com o que eu gosto no serviço, porque eu amo, e onde eu amo não entra dinheiro, eu não consigo me manter. Eu tenho a impressão que a gente conhece alguém, ou muito próximo, ou a gente mesmo em algum momento da vida, que pode se relacionar com isso que eu estou dizendo. Alguém que possa colocar isso em exemplo, em evidência, como se fosse uma imagem. Então, a pessoa, de novo, ela está trabalhando, trabalho não tem mais o sentido. Eu recomendo que vocês possam ler, quem não leu, ou mesmo quem já leu, possa reler depois dessas palavras, essa reflexão, esse ponto, essa explanação de Gibran sobre o trabalho. A gente se esqueceu. A gente se esqueceu, do mesmo jeito que a gente falou lá atrás, em alguma reflexão do ser e do fazer, a gente se esqueceu disso também no trabalho. Porque o que acontece? Já na sociedade, quando a gente é privilegiado, de novo, sei que não é a condição de todo mundo, quando a gente está ali na adolescência e perguntam para a gente o que a gente vai fazer. E dependendo do que a gente responde, quem está à nossa volta diz: isso não dá dinheiro, não. Só que, às vezes, o que a pessoa está dizendo que ela vai fazer, que é uma covardia, já falei isso aqui, alguém perguntar para uma criança de 17 anos o que ela vai fazer para o resto da vida, é uma loucura, né? E aí, óbvio que a gente, em algum momento da vida, tem uma crise e muda de profissão. Isso se conseguir, porque tem muita gente que não consegue e acaba vivendo frustrado. Bom, ali naquele momento, aquela pessoa pode estar manifestando o dom dela. E em vez de manifestar o dom dela e ser apoiada no momento onde a validação é muito importante, que é diferente quando a gente é um adulto formado, aonde quando a gente amadurece, se a gente tem validação ou não, a gente fala: tô indo. Não é assim? A gente vai amadurecendo e a gente vai fazendo o nosso caminho. Menos maturidade, mais validação. Então a gente busca. E daí, geralmente, a gente vai falar dessas coisas com alguém que é muito próximo. Alguém que a gente confia, alguém que a opinião pesa. E essa pessoa fala: não dá dinheiro. Você não vai conseguir sobreviver com isso. Então, de novo, eu falo que, em vez de colocar no coração do ser, seja, a gente coloca no coração do ser que o ser dele não vale, que o ser dele não consegue viver no mundo. E automaticamente aquela criança já cria uma insegurança, aquele adolescente, pré-adolescente, aquela pessoa cria uma insegurança a respeito do que fala o coração dela, porque afinal de contas ela não pode contar com o coração dela, porque essa outra pessoa que ela confia e que validaria esse sonho está falando para ela que aquilo não vale e que ela vai sofrer, porque ela não vai ter como se sustentar. E é muito importante ter como se sustentar. E o peso disso tudo atribui ao trabalho algo absolutamente sofrido. Algo que é um terror, algo que você vai arrastado, que você conta as horas para sair. Que quando você pode não ter feito nada, sentado numa cadeira 8 horas por dia, você sai exausto do lugar. Você diz assim: nossa, mas o que aconteceu aqui? Estava sentado 8 horas, parece que correu uma maratona todos os dias. Está exausto, não aguenta mais. Aí, óbvio, está exausto, não aguenta mais. O que vai fazer para compensar? O que começa a dar prazer? Órgão de sentido, cada um escolhe o seu. Aí vem os vícios. Vem a comida, vem o doce, vem a fritura. Vem o cigarro, vem a maconha. Não é erva de poder, não nada disso. Ou seja, a maconha como vício, que você compra de um sujeito que está ali vinculado à escravidão de crianças para fazer aquilo. De um plantio que é absolutamente ilícito, não é que ele está crescendo orgânico na casa dele. Você está colaborando de alguma coisa com um ato criminoso que está subjugando outros seres humanos. Não estou falando da maconha como planta de poder. Estou falando de outro lugar. Tudo isso vai acontecer porque a gente não suporta mais a nossa vida. Só que alguma coisa no nosso mundo diz: mas eu preciso ganhar dinheiro. E o ganhar dinheiro é diferente do serviço e é diferente do amor. Com tudo isso segregado, como é que a gente ainda vai sonhar que, além do trabalho ser uma coisa boa,
quando eu realizo o trabalho, eu sou feliz. E o trabalho, lembrando, que quando eu realizo o trabalho, eu realizo para o outro. Porque eu trabalho para o outro de alguma forma. O meu trabalho serve o outro. Como é que, se eu já nem admito que o trabalho é uma coisa, como é que eu ainda vou admitir que esse trabalho vai me sustentar e esse trabalho vai me fazer feliz e que eu posso realizar esse trabalho e ser plena nesse trabalho? Fica tudo tão separado. Então, quando a gente fala dessa plenitude, é preciso colocar no nosso coração, ou trazer no nosso coração, tornar óbvio no nosso coração, qual é a relação que a gente tem com o trabalho. Isso precisa ser respondido por cada um de nós, e o o quanto a gente acredita que pode ser feliz fazendo o que o nosso coração pede para a gente fazer, e o quanto a gente confia nesse coração para fazer isso. Porque as dificuldades a gente já vai ter no trabalho que a gente não gosta. Então não adianta a gente falar, não, mas é muito difícil que alguém consiga viver assim. Fala para mim o seguinte, uma pessoa, um funcionário público, que está ali simplesmente pela segurança do trabalho dele, sem amor nenhum, acorda zumbi, vai dormir zumbi, não sabe muito bem a diferença de estar acordado e estar dormindo. Sabe que esse sujeito, a vida dele não é difícil? É muito difícil ter um impulso de vida dentro de você e o tempo todo você fala, cala, para, não pode, seja morno, finja que você não está sentindo nada. Lembra que você tem da aposentadoria. Aposentadoria, bacana. Você concorda com isso? Ou seja, isso não é difícil? Isso é muito difícil. Então você escolhe a dificuldade que você quer. Ninguém pode escolher pelo outro. Escolhe você a dificuldade que você quer. Você pode escolher ter as dificuldades do seu trabalho vinculado com o teu dom, vinculado com o que você de fato acredita que você veio fazer, porque também deixo aqui o lembrete que cada um de nós veio dar uma mensagem. E tem alguns daqui entrando e saindo silenciosos no mundo. Então, se isso reflete dentro, fala, poxa, talvez eu me relaciono de forma equivocada com o trabalho. E aí, óbvio, eu sofro. Óbvio, essas dificuldades são intransponíveis. As dificuldades da gente estar fazendo o trabalho que a gente deve fazer são sempre paixão, exato. A gente se torna passional com o trabalho que é nosso. As dificuldades do trabalho que realmente falam ao nosso coração, elas são transponíveis. E a dificuldade do trabalho que não faz nada para o nosso propósito, elas são intransponíveis. Isso já não tem nada a ver com a gente não consegue superar aquilo. Os obstáculos são intransponíveis. Porque simplesmente não existe amor. E Gibran fala, coloca amor no trabalho. Ama o que você faz. Só que outra vez, lá de trás, tiraram isso da gente. Porque associaram que o trabalho era um lugar de ganhar dinheiro. E não um lugar onde você manifesta o melhor de você. E, consequentemente, você vai ter recursos. É totalmente diferente. Agora, a gente já entrar numa coisa pelo dinheiro que a gente vai ganhar, de repente, é onde a gente vê médico sugerindo cirurgia, porque é o lugar que mais se ganha dinheiro. E não porque se quer curar um paciente, porque, afinal de contas, o que guiou aquele ser para a medicina não foi a cura, foi o dinheiro. E aí, olhando tudo isso, a gente começa a olhar para a sociedade e falar, estou entendendo. Agora olha para você e começa a se entender também. Porque se a gente passa tanta parte do nosso tempo no trabalho, e o trabalho é algo absolutamente enlouquecedor, adoecedor, vocês concordam que alguma coisa precisa mudar? E que a gente precisa ter uma maneira de fazer as pazes com esse trabalho, entendendo que existe algo que retorna desse trabalho para que esse mesmo trabalho se sustente. Não é simplesmente você se sustentar, é o teu trabalho se sustentar como uma forma de serviço. E para isso, você também, eu, cada um de nós, a gente precisa fazer as pazes com a nossa relação com o material, com o dinheiro, que é também uma relação com esse nosso chakra básico, que também fala a respeito do sexual, que também fala sobre as entidades de esquerda. As entidades de esquerda que a gente não quer ver. Kali, quando chega com a língua de fora, aquele sangue caindo. Todas as entidades de esquerda, quando a gente considera a Umbanda, as pombagiras, os Exus, todo esse povo de baixo que a gente fala, não fala nem nisso que eu tenho um pouco de medo. Não vamos tocar nesse assunto.
A potência do sexo foi tomada da gente. Tornaram o sexo promíscuo para que ele fosse sujo, como o próprio sangue menstrual. E quantas distorções que a gente não acabou fazendo. E aí, óbvio, chega no momento onde a gente se vê na vida da gente e fala, peraí, Patrícia, trabalho realizado, plenitude, trabalho realizado, do que você está falando? Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que me sustentar. E, de repente, o trabalho já não tem mais alegria nenhuma. E como é que a gente pode imaginar que um trabalho sem alegria, por mais dinheiro que ele ofereça, ou por menos dinheiro que ele ofereça, ele vai fazer algo na tua vida que vai ser transformador, que vai colocar aquela paixão que a Leila falou, que vai te colocar um sorriso, que vai te colocar plenitude. Então, aí também precisa existir um momento teu com você para que a gente outra vez reflita, para que cada uma reflita o que é o trabalho. Qual é o significado do trabalho? Então, tem lá atrás, como eu comecei a conversa, o voto, que é um trabalho. A gente se propor a trabalhar em algo. Dizer, eu me proponho a tomar banho frio por 1 ano. Um tapas que eu vou fazer, para me doutrinar. Porque eu sou muito mimada, porque meus banhos demoram muito, porque eu zelo muito pelo conforto, qualquer coisa. Eu vou me propor a 1 vez por semana fazer um jejum de 24 horas, não sei, jejum intermitente. Eu vou me propor a 1 vez por semana, ainda devo o enema para vocês, fazer o enema. Eu vou me propor 1 vez por semana. E na hora que a gente faz esse trabalho, esse voto, a gente vai se doutrinando, se fortalecendo e vai vendo que é possível a gente alcançar coisas a partir da hora que a gente foca e não arreda o pé. E existe um trabalho que tem esse mesmo nome, que daqui eu vinculo com o serviço, e outra vez todas essas conexões foram roubadas de nós, porque o trabalho ele começou a ser só um lugar para ganhar dinheiro, e onde você ganha dinheiro, não necessariamente você serve, porque você quer, o serviço é para o outro. Quando a gente vai para ganhar dinheiro, vocês concordam que a gente inverteu a ordem? Eu vou pelo que eu recebo e não pelo que eu dou? E o serviço não é algo que eu vou pelo que eu dou? Agora, em algum momento lá atrás, quando a gente estava com o dom no lugar e fazendo realmente o que a gente é, disponibilizando os nossos dons, os nossos talentos para os demais, vocês concordam que isso mudou em algum momento e a gente acabou associando só essa nova fase, aonde o trabalho é esse ganhar dinheiro. E lá para trás, aonde geralmente eu manifestava, cada um de nós manifestava o seu próprio dom, manifestava para o outro, e automaticamente doava, e automaticamente recebia. Porque a base do receber é o doar. Agora, se você está num trabalho que você não ama, que você está lá só para receber, vocês concordam que a gente acabou bloqueando o fluxo? Porque o fluxo diz, você dá e você recebe. Agora, se eu vou para um lugar e eu só quero receber, o fluxo já está interrompido. E aí, de novo, como é que a gente pode pensar em um lugar de realização e de plenitude? Não existe, existe só um lugar de martírio todos os dias. A gente já acorda de mau humor por saber para onde a gente vai. E num ambiente onde provavelmente muitas outras pessoas estão da mesma forma. E fica maçante. E fica difícil. E aí, outra vez, quando a gente fala ser realizado no nosso trabalho, estar tranquilo no que o trabalho oferece para nós, receber isso com paz, receber isso com paixão, receber isso, fica como se fosse uma utopia. A gente escuta, faz sentido intelectual, mas para nós é como se fosse uma utopia. Gente, eu não sei quem vive desse jeito. E a verdade é que tem muita gente vivendo desse jeito. As pessoas estão no mundo inteiro se reinventando, as pessoas estão no mundo inteiro deixando profissões, mudando profissões e associando de novo talento com serviço, serviço onde a pessoa pensa em doar antes de receber. E que essa doação permite que esse universo, esse mistério, ofereça algo de volta, exatamente como o trabalho do voto. Por mais que você faça o trabalho do voto, tentando às vezes doar algo para o divino, aquele trabalho do voto faz com que o divino doe alguma coisa para você. Então, existe um mistério no universo que não consegue ter mão única. E quando a gente vai para um trabalho só para receber, a gente cria uma vida de mão única. E outra vez, o universo não compactua com isso. A gente pensa na natureza, olha a simbiose, olha a conexão que existe, a inter-relação que existe. Um está dando e um está recebendo o tempo inteiro. O tempo inteiro, olha para o ecossistema de maneira geral, ele é equilibrado. Agora, a gente não. A gente quer fazer isso com trabalho, a gente vai lá só para receber.
A gente vai no meio ambiente, a gente vai lá só para receber. Então, a gente arranca a floresta do chão, a gente arranca a vida de mestre animal, a gente subjuga tudo que está à nossa volta, porque a gente só quer receber. E claro que a gente vai achar muito difícil qualquer sistema, qualquer tipo de palavra, qualquer coisa que a gente fale a respeito de realização. Porque como é que eu posso pensar em ter um trabalho realizado e posso, de alguma maneira, sentir uma plenitude por isso, se simplesmente fazer o meu trabalho sem qualquer tipo de finalização, como se fosse um eterno martírio, me leva exatamente para o oposto dessa plenitude. Então é preciso olhar de novo. Olhar para a gente e rever certos valores. Olhar para a gente e voltar a ser quem a gente é. Isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a filosofia, a yoga, o Oriente, a Índia, de alguma maneira, quando a Índia começou a aprofundar, né, a mostrar esse lugar mais profundo dela. Me chamou muita atenção que ela sempre apontava para um serviço de doação. Ela sempre apontava que a vida era mais do que a gente aproveitar. Ela sempre apontava que não era a respeito da gente se transformar em outro ser. Era sobre ser quem a gente é. Que, veja só, é um paradoxo. Parece, quando a gente volta a ser quem a gente é, dá a impressão que a gente mudou, não dá? Porque, afinal de contas, você estava de um jeito, você está de outro jeito agora. Mas não é que você mudou para ser uma pessoa que não existia. Você só deixou de ser quem você não é. Então, é como se a gente tirasse a máscara. E essa máscara a gente precisa tirar da gente. Tem vários mitos que falam que a gente colocou a máscara com tanta força no rosto que é como se ela tivesse grudado em nós. Essa é uma simbologia que a gente encontra para alguns autores quando fala do próprio Shraddha, que a gente estudou no Mahabharata, que diz ali, ou seja, que essa conexão da armadura dele com ele próprio, ele se assimila, ele se coloca tanto no lugar de um kshatriya, de um guerreiro, que para tirar aquela armadura, ele sangra. Para tirar aquela armadura é como se ele tirasse uma parte dele mesmo. E a gente faz isso com a nossa máscara, quando a gente confunde o que a gente faz com quem a gente é. Quando a gente confunde o ganhar dinheiro como sem... E, óbvio, essa máscara, a gente precisa acreditar naquela mentira. Senão, quem consegue acordar e ir lá? A gente precisa contar uma história para a gente dramática, para continuar fazendo uma coisa que a gente não gosta. E isso vale para separações, ou seja, quando a gente pode se separar, mas aí a gente conta histórias para nós, para que a gente não se separe. A gente cria, a gente é impecável. O Oberon tem uma frase muito bacana que ele diz que não deixar a inteligência da gente explicar para nós, justificar para nós o injustificável. Enfim, ele tem uma tirada muito boa com isso de fazer bom uso da inteligência, que basicamente a gente precisa prestar atenção, senão a inteligência dá nó na gente. A gente usa essa inteligência para explicar algo que não tem explicação, para resistir a algo que não é. E o fato é, a gente põe essas máscaras, a gente conta histórias dramáticas para justificar por que a gente não muda de trabalho, por que a gente não muda no sentido de voltar a ser aquela lá de trás, aquele lá de trás que sonhava, que sonhou alguma coisa, uma missão, por exemplo, que sonhou um trabalho, que sonhou uma certa vida, e que em algum momento teve, bom, mas você sabe, é difícil, tem que trabalhar. Sim, todo mundo tem que trabalhar. Mas isso não significa se matar. Isso não significa abrir mão dos teus sonhos. E aí tem uma outra parte que a gente já falou também, é que quando a gente escolhe esse trabalho ou esse servir, mesmo assim, os desafios podem ser tantos que eventualmente a gente se retira. E a gente já falou sobre isso. Esse se retirar não tem a ver com a vida tirando de nós. Tem a ver com a gente desistindo. E se todas essas reflexões não assentarem na gente, no seu devido momento, com a nossa disposição e presença envolvidas, se isso tudo não acontece, a gente vive zumbi. Porque outra vez a nossa inteligência vai justificando coisas para nós que são injustificáveis. E aí a máscara parece que ela vai entrando nos poros da gente. A máscara de que, não, tudo bem, mas eu vou continuar casada, eu vou continuar com você,
Não, mas eu vou continuar nesse trabalho. Não, mas eu vou continuar fazendo coisas que eu não acredito mais. Não, mas o que quer que seja. A máscara entrou no poro da gente. E a gente não consegue arrancar. E a gente começa a acreditar que a gente é aquela máscara. Então, quando a gente diz voltar a ser quem a gente era, não é para a gente mudar para outra pessoa. Nossa, vai dar um trabalho danado, eu vou ter que me construir. Não, eu vou ter que me desconstruir. É diferente. Eu vou ter que tirar de mim toda a parafernália que eu coloquei para ficar me convencendo que aquela vida miserável e medíocre que eu estou vivendo é o que eu devo fazer. Vai sangrar, exatamente. E suporta. Suporta com serenidade. O que é teu caminho, o que é o meu caminho, suporta com serenidade. Porque os desafios de estar vivendo fora daquele caminho são muito maiores do que qualquer sangramento momentâneo. E cada um sabe disso, porque cada uma aqui tenho certeza que já se viu num lugar que reconheceu que não era seu e ficou. E ficou contando histórias dramáticas de por que está ali naquele lugar miserável e medíocre. Então, é necessário que a gente faça reflexões assim, inclusive para se a mudança foi feita e eventualmente até quase morrer, exato, ou até morrer em vida, né? De novo, o estado zumbi. A gente, inclusive, associar a questão do dinheiro. Lembrar, ou seja, esse trabalho que virou ganhar dinheiro, esse serviço que não existe mais, porque, ou seja, dá a impressão que o serviço você só doa. E dá a impressão que o trabalho você só arranca. Aí vira uma confusão. E a gente pensando que justamente esse trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Esse serviço é onde a gente mais se dedica. E tudo isso pode ser muito difícil em algum momento. Resiste, suporta, continua. E como a gente falou no começo, em outro contexto, tenha um grupo de apoio. Tenha pessoas. Se você quer ser uma professora de yoga, tenha professores de yoga que te inspirem. Se você quer ser o que quer que seja, o que quer que seja, procura pessoas que te inspiram, porque essas pessoas, quando você encontrar os teus próprios desafios, você com certeza pode se inspirar nelas para a tua travessia, porque elas atravessaram. Então fica um parâmetro, que você não está mais num lugar onde eu não conheço ninguém, eu não sei, alguém já fez isso, sim, muita gente já fez isso. E se cerca dessas pessoas, para você lembrar que você não é essa, que eu não sou aquela, a gente precisa voltar a ser quem a gente é. Voltar a ser, de fato, alguém que vibra, alguém que chora, alguém que sorri, alguém que comove, que se emociona, e não uma redução, um esboço, uma caricatura da gente mesmo. E quando você se esqueceu de como era? Aí, Fernanda perguntando, é um baita de um resgate, Fernanda. Porque para a gente viver num estado de letargia, a gente precisa esquecer de muita coisa. Então, é como se a gente se colocasse num gás do sono, onde a gente põe para dormir, é um sono seletivo, onde a gente põe para dormir certas coisas, porque se a gente mantém aquilo vivo, o que quer que seja aquilo que faz você vibrar, que me faz vibrar, se aquilo ficar vivo, aquilo destrói o meu senso de ficar quieta. Aquilo não deixa eu ficar. Então, eu tenho que colocar aquilo, eu tenho que fazer dormir aquilo, eu tenho que fazer esquecer aquilo, eu tenho que. Mas a vantagem do espírito, e não necessariamente do ego, o espírito, ele sempre vai acenando. E o espírito sempre tem uma relação com aquilo que ele doa, ou seja, aquilo é parte de uma. Se através de você existe uma mensagem, e a gente sabe que existe, essa mensagem está ligada a um propósito, e esse propósito não é teu, ele é através de você. O que eu estou querendo dizer é que esse propósito ele fica menor quando a gente escolhe dormir, quando a gente escolhe não fazer, quando a gente escolhe abstrair. Esse mesmo propósito vai ficar acenando para você voltar, porque ele precisa de você. Ele precisa de você para manifestar no mundo com a tua mensagem, para que você agregue a esse propósito com as tuas cores, com a tua capacidade de vibrar, com as tuas vibrações. Ele vai te procurar. Então, o que a gente precisa fazer é só estar atenta, é só estar atento.
que os convites vão aparecer, mas está atento também, atenta às nossas reações. Porque às vezes, de novo, a gente se colocou tanto para dormir que quando a cena, aí todo aquele condicionamento vem. Imagina, mas isso não é para você. Ah, você já ficou velha, acabou. Não dá mais para fazer isso. Ah, não, agora isso vai dar um trabalho. Ah, você acha que teu marido vai apoiar? Ah, você acha que fulano vai falar? Não, o que tua filha vai pensar de você? E o vizinho, qualquer coisa que possa. E daí a gente fica lá atrás de novo, ah, tá bom, vou viver aqui mesmo, porque aqui, enfim, é tudo que eu conheço, é assim, já foi, perdi. E a gente não perdeu, a gente escolheu perder. Porque a vida é para cada um ganhar. É para cada um ganhar tanto, tanto, que o outro que está perto ganha também. Não é para perder. A vida é de uma generosidade tamanha e a gente bloqueia tudo isso. Então, sim, quando a gente diz, nossa, eu não lembro mais de quem eu sou, eu não lembro mais do que eu gostava, eu não lembro de ter tido um sonho. Provavelmente quem pensa desse jeito e quem tem esses momentos teve que se sacrificar no espírito para ter a vida que tem. Uma mãe que de repente se viu tendo que criar um filho sozinho. Qualquer situação dramática, muito dramática, que aquela pessoa teve que se anular completamente para poder estar ali. Aí se esquece completamente, se esquece, dorme, acabou. E a gente fica, nossa, eu nem lembro mais. Só que outra vez, aquele propósito está te procurando. Porque aquele propósito precisa de você. A gente já falou em algum momento. O amor não existe. Alguém já viu o amor andando na rua? A compaixão, alguém já viu a compaixão andando na rua? Alguém já viu a retidão, o Dharma andando na rua? A retidão, o Dharma andando, passeando, pedindo para atravessar a rua. Chama no Uber. Ninguém vê. O que a gente vê é o quê? É o reto, é o amoroso. O que a gente. Então, ou seja, o amor precisa de você. A gente, de novo, a gente é insignificante. Mas a nossa insignificância não tira a nossa importância. O amor sem você não manifesta. A compaixão sem você não existe. A virtude sem você não existe. Então, não importa que você esqueça, porque esse propósito vai te perseguir, vai te fazer chorar, vai te fazer ter crise. Você não vai saber nem que está chorando, mas aquilo vai fazer você lembrar de algum jeito, dizer, eu esqueci. E fica aquilo que você não estava, como se você estivesse num quarto escuro e você ficasse tentando encontrar as coisas, tateando, tentando encontrar um interruptor, tateando em tudo. E basicamente, ou seja, aquilo já está dizendo para você que de algo você lembra. É como se você lembrasse que se esqueceu e não de quem você é. E isso provavelmente foi feito, porque a tua vida, a vida de quem pensa assim, de quem vive isso, exigiu que se anulasse em tal grau que você teve que se esquecer de você. Porque se você não se esquecesse, você não bancaria ter cuidado de alguém, ter tido um filho, ter se colocado em certas situações que às vezes por amor você fez pelo outro. Às vezes, esse sacrifício não é de algo toda a vida, mas pode ter entrado por um lado só e de repente ter tomado a vida toda. Pode ter sido algo que parecia até ingênuo. Falar, meu marido não quer que eu tenha minha esposa, não quer que eu tenha meu companheiro e não quer que eu tenha rede social. Qualquer coisa que parecia uma besteira. E daí daqui a pouco você cedeu, e daqui a pouco você cedeu também que você já não sai mais do jeito que você gostava. E daqui a pouco você cedeu também que você já não fala mais o que você pensa. E daqui a pouco você cedeu que... Então, às vezes, é até um ato ingênuo. Só que ele vai adentrando, 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 que a gente vai esquecendo e a máscara vai vindo. E chega uma hora que a gente não lembra. Então, lembra que se esquecer é um instinto de sobrevivência. E agora a gente precisa se resgatar. O que a gente não pode é viver de uma maneira medíocre e pequena, em que a gente sofra todos os dias. A felicidade é algo que difícil a gente sustentar. Porque a gente tem motivos diferentes que fazem a gente feliz e fazem a gente triste. E a gente também tem associado a felicidade o prazer, o que é outra confusão gigante. Agora, a plenitude ela está acessível para nós a cada instante. Não importa se está tudo virado do avesso ou se está tudo do lado certo. Se está tudo de ponta cabeça ou se está tudo na altura do jeito, ou seja, se está tudo... Não importa. A plenitude ela está em qualquer momento. E é esse o estado que a gente quer. E o trabalho oferece isso para nós. Cumprir um voto oferece isso para nós. Chegar no final de algo que você se propôs oferece isso para você. A todo instante.
E por que que a gente não cultiva esses lugares? Por que que a gente foi cultivando todos os outros? É como se estivessem tirando o nosso poder, mas não tirando o nosso poder, entrando na nossa casa e roubando. É como se voluntariamente a gente abrisse o nosso coração e desse o nosso valor. Não desse de doação, desse de se despojar daquilo. Desse de entregar para o outro um poder. Se fosse roubado, daria mais problema, porque de repente a pessoa o ser, esconder em algum lugar. Como foi você que deu, toma. Toma de volta. Toma de volta para que você possa encontrar outra vez um trabalho que seja um serviço. Para que você possa se sentir realizado, realizada no fim do dia por cumprir uma vida que você se propôs, com todas as dificuldades que essa vida vai te trazer. Só que você sabendo que aquele problema é teu. Não é um problema que você está vivendo do outro que você não resolve. Aquele problema é teu, tem teu nome. E aquele problema, aquela solução que vem através de você, também tem teu nome. Isso dá plenitude, isso dá paz. E essa paz que a gente precisa para viver, não uma paz que vem através da coisa do mundo, que vem na coisa do mundo, perdão, mas sim que vem através daquela coisa que a gente realiza, que cada um realiza. E que realiza, de novo, não porque é aquilo, mas porque aquilo toma conta da gente. Porque, outra vez, você faz com amor, porque você é amoroso. E você, sendo amoroso, você manifesta o amor. E se você não fizer isso, o amor não é conhecido. E se você não praticar a retidão não é conhecida. Então é muito importante que tudo isso te moleste a gente. Quando a gente vai se esquecendo, a gente vai tendo crises o tempo inteiro. E a gente nem sabe por que é a crise. A gente só sente que a gente está com uma roupa muito apertada. É como se a gente quisesse, nossa, não tem uma coisa mais confortável? A gente sente que a gente está com um sapato apertado. A gente sente que a gente não está no lugar nosso, a gente fica olhando para o lado, como se a gente estivesse em risco. E está em risco. Não é outro lugar. Está em risco. Absolutamente. E a vida vai presenteando essas crises para a gente voltar para nós. Não para a gente ser outra pessoa. É simplesmente para a gente voltar para nós. Voltar para nós, para os nossos sonhos. Para o que a gente veio realizar, para aquela mensagem que é única, pessoal, intransferível, para você entregar para o mundo. Agora, é uma baita judiação ter uma mensagem para entregar, ter uma música para cantar e passar pela vida silencioso. É uma baita dor. Eu não desejo essa dor para nenhum de nós, para nenhuma de nós. Eu espero que a gente cante a nossa canção, que a gente entregue a nossa mensagem e que a gente se realize em plenitude, mesmo na dificuldade. Fazer só o que é fácil, a gente também já falou. Não leva a gente para lugares muito bonitos. Lugares difíceis de serem conquistados em nós causam muita satisfação, plenitude. E é a gente que escolhe. É a gente que desiste. É a gente que resiste. É a gente. E assumir essa responsabilidade também faz com que a gente não culpe ninguém. Só que a gente olhe e diga, se eu posso me responsabilizar de estar no lugar errado, eu também tenho o poder para me responsabilizar de estar no lugar certo. E o lugar certo é onde você cresce e é onde outros crescem através de você. Às vezes, na tua vida, com a tua máscara, com a minha máscara, a gente pode olhar e falar assim, mas as pessoas estão crescendo, eu estou crescendo. Só que é esse relativo, entende? Porque quando a gente está de fato sendo quem a gente cresce exponencial ao quanto a gente consegue se entregar para isso. E outros seres também. E a gente cresce sem tanto sofrimento. Agora, óbvio, está aqui, de alguma coisa a gente pode extrair sempre crescimento, lição. Agora, precisa ser sempre com tanta dor? A dificuldade sempre vai estar. Estou falando da dor mesmo, do sofrimento. O sofrimento de tudo isso. Ou seja, tá bom, agora eu mudei de profissão e eu não consigo me sustentar nessa profissão. Porque tem alguma coisa em mim que ainda rejeita o recurso financeiro. E se é isso algo que eu penso que eu não mereço,
ou se é isso algo que energeticamente eu não lido, se é isso algo, eu vou ter que descobrir em mim. Mas eu não posso viver achando que algo pequeno me serve. Que eu posso viver com um sapato justo, com uma roupa justa. Que eu posso viver silenciada, que eu posso viver esquecida. Eu não posso. E aí, de novo, a crise fica sendo uma bênção. É possível a gente trabalhar e servir e, de alguma maneira, receber o que precisa receber para sustentar o trabalho. Pensa nisso, em vez da gente trabalhar para se sustentar, pensa em servir para que o sustento seja daquele propósito. E como você serve aquele propósito, você, consequentemente, vai ser sustentado. Faz sentido? Ou seja, é uma consequência do propósito. Mas não é algo que a gente vai e busca para nós. E para isso a gente precisa confiar, precisa se entregar, precisa fazer as coisas diferentes do que a gente tem feito. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo estruturado, quando a gente fala de outras questões estruturadas que a gente tem, são esses espaços em nós, essas lacunas que são preenchidas quase que de forma inconsciente e que a gente precisa vasculhar, trazer para a luz, se responsabilizar, romper essa estrutura. Romper essa estrutura completamente. A Ellen pedindo para eu repetir, eu sou péssima para repetir, Ellen. Se alguém puder lembrar como foram as palavras, e eu não sei qual parte exatamente. Vamos ver se alguém lembra, Ellen, direitinho e coloca aqui. Consagrado te abastece pessoas que espelham. Exato. Então, se alguém lembrar exatamente essa parte última para Ellen, eu agradeço, porque não é um dos meus talentos repetir. Desculpa, Ellen. De trabalhar para sustentar, fazer diferente. Tá, esse ponto específico. Quando a gente pensa em trabalhar, a sociedade coloca para nós que a gente está trabalhando para se sustentar. O que me chega sobre é o contrário, sobre o serviço sustentar a gente, porque aquele serviço precisa ser sustentado. Então é como se através de nós você sustenta o serviço. É diferente a conexão, ou seja, o trabalho eu vou para me sustentar e o serviço eu vou para sustentar o propósito. Só que o propósito só se sustenta se a gente estiver ali. Então aquele amor vai te cuidar. Talvez essa reflexão venha de algo que fala muito ao meu coração, que é um dito, um provérbio indiano, que é quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. Se você protege o amor te protege. Se você protege o que é reto te protege. Porque não tem como separar, ou seja, aquela retidão vai viver só através de você, o propósito vai viver. Só que não dá pra gente colocar o trabalho, de novo, é como se a gente quisesse tomar, é tudo sobre a gente. É na doação, é a gente se colocar à disposição dessa força e deixar essa força agir. E alcançar a plenitude de estar fazendo o que a gente deve fazer através de quem a gente é e não deixando de ser para poder fazer alguma coisa que é geralmente o que a gente faz. A gente se anula tanto que a gente deixa de ser. E daí o que a gente faz não tem mais alma. Então não fala o coração, é só... É tudo vão, é tudo raso, porque não tem alma. E quando a gente encontra alguém com alma, a gente se move junto com aquele ser, ou com o trabalho daquele ser, ou com uma pintura, por exemplo. Com alguém que está manifestando aquele dom, ou com uma poesia, como isso mesmo, esse texto mesmo de Gibran, porque ali tem alma. Ali tem alma. E a gente precisa trazer isso de novo. Então não é a gente se transformar para ter alma. A gente já tem alma. A gente só precisa lembrar de novo dessa alma. E colocar essa alma para viver nessa terra, e vibrar nessa terra, e entregar a mensagem dessa alma. Sabendo de novo que isso não implica absolutamente em a gente ter uma vida mais fácil. Às vezes a vida é até mais difícil, mas ela é bem mais bonita. E ela é bem mais plena. E realizar tudo isso pode ser uma forma de felicidade. Uma felicidade de entregar a mensagem. Não é uma felicidade de retribuição, não é nada disso. É uma felicidade de simplesmente fazer o que deve ser feito.
o que o coração pediu para fazer, o caminho que o coração acenou para a gente percorrer. E aí, óbvio que existe felicidade, óbvio que existe contentamento, óbvio que existe plenitude. Agora, não existe nada disso, é simplesmente eu trabalho para me sustentar. Eu trabalho para pagar os boletos. E, nossa, eu não posso sonhar, porque afinal de contas, se eu sonhar, o que eu escolhi não dá dinheiro, né? E às vezes quem tem esse tipo de questão financeira também pode ter escutado algo assim de uma pessoa, de novo, que validou esse tipo de pensamento. Um pai, uma mãe, uma figura paterna, uma figura materna, que tenha validado esse tipo de coisa, que tenha colocado a gente numa situação, o pai, ali a Leila comentando, validado a gente numa situação onde a gente não pode ter, onde se a gente for a gente mesmo, a gente não vai conseguir vencer. A gente tem que ceder para o sistema. E a gente separa de novo essas coisas diferentes. E eu só estou aqui para dizer, para refletir, para colocar, que eu tenho visto bastante gente fazendo diferente e conseguindo um caminho. Difícil por vezes. Difícil, sem dúvida nenhuma, difícil. Mas bonito. E dificuldade por dificuldade, tá viva a gente sempre vai ter. Agora precisa resistir à dificuldade e continuar no caminho. E aí, em algum momento, fico olhando. Hoje estava voltando de Cunha e vendo a paisagem, a natureza sempre fala tanto para mim, comigo, e eu tenho certeza que fala com mais pessoas aqui, e pode falar com cada um de nós. Não consigo ver um lugar na natureza onde não tem um momento de dificuldade. Quando a gente pensa na semente em virar broto, quando a gente pensa naquele mestre passarinho no ninho para voar, tem sempre um momento de dificuldade. Sabe? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente convive com esses animais, tem sempre a dificuldade não, ela não consegue ser removida da vida, sabe? Ela tá ali, ela tá presente. E a gente, se a gente tenta não ter dificuldade, a gente deixa de viver. Então, e se a gente aceitasse a dificuldade para viver o que a gente deve viver? Para viver o nosso sonho, para viver o trabalho que é serviço, para viver a nossa missão, para viver o propósito que chama a gente. Dificuldade está lá. E despertar essa guerreira, esse guerreiro interior que a gente já falou dele também. Para realmente sustentar tudo isso. Dar a nossa mensagem. Se negar à mediocridade. E aceitar o desconforto também. Que faz parte desse caminhar. Faz parte de ouvir o chamado do espírito. O ego ele vai sempre pedir conforto. O espírito ele vai ser sereno no desconforto. E tudo bem. Tudo bem desconforto, tudo bem dificuldade. Só parece que não tá tudo muito bem se a gente vive sem plenitude. Se a gente acha que ser feliz tá ligado aos sentidos, a comer, a beber, a ter sexo. Só parece que não tá muito bem quando a gente vive uma vida medíocre. Quando a gente confunde a nossa máscara com o rosto. E quando a gente já não consegue mais entregar a nossa mensagem. Parece que aí não tá tudo bem. Que a gente consiga. Vou ler um último comentário da Ana Paula aqui para não perder o que foi colocado. Tenho dificuldade, mas tenho coragem. Sinto que o feminino, particularmente, tem uma ferida com o sustento em um todo. A Ana Paula comentando. Acredito que sim, Ana Paula. E a gente começou há pouco tempo a se sustentar, né? Na história da humanidade teve muito momento, ou seja, que a gente foi, como a gente era propriedade do homem, a gente não tinha esse lugar de sustento e a gente sempre teve muito menos liberdade. Isso tudo é muito novo para a gente enquanto gênero. De fato existe essa ferida, como você coloca, mas existe também uma história silenciosa de mulheres, linhagens e linhagens, que vêm lutando por isso. Mesmo quando a gente pensa, tem tantas mulheres, Joana d'Arc, a gente pode usar de várias delas, sabe? Para trazer essa guerreira interior para nós. Se a gente pensa em Joana d'Arc, se a gente pensa em Cleópatra, tem tantas mulheres na história que fizeram uma diferença dramática na vida de tantos seres e que hoje, inclusive, a gente consegue colher do que elas fizeram para estar manifestando uma vida diferente, especialmente para esse gênero.
Aqui a Flávia já começou a citar outras também, e acho que aqui mais gente também colocou. Estou aqui com minha filha, Nandi, essa mensagem está ajudando muito ela, que boa, né? Muito feliz. Então tem tudo isso, vale a pena, de novo, todas essas reflexões são válidas, e acho que a gente tem que ter sinceridade com a gente. Se a gente não está se sentindo bem, tem que olhar. É igual se está doendo o joelho. Chega uma hora você vai no médico, não é assim? Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Chega uma hora você vai no médico, você fala, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso curar meu joelho. Mas é curioso que a gente fica com um incômodo no coração, na alma, e a gente nunca procura alguém para dizer, um professor, nunca procura alguém para dizer, então, tá doendo aqui, tá muito difícil trabalhar, tá muito difícil viver minha vida, tá muito difícil, a gente não vai, a gente vive com aquele incômodo. Agora, se incômoda no joelho, a gente sabe que tem que procurar o médico. Agora, se incômoda na alma, por que a gente acha que a gente tem que aguentar aquilo sem resolver? Qual o sentido de ser incômodo do mesmo jeito? Pode virar doença, patologia, pode matar a gente também. Tem que ver o que é. Então, outra vez que a gente possa olhar para isso, não se contentar com essas dores e achar que essas dores são. E, de fato, tem dor do feminino, tem dor de tantas coisas, mas tem também o nosso potencial para reverter tudo isso. E é isso que a Ana Paula também me remete a uma outra coisa, o coletivo. Se a gente se identifica com o coletivo, do que existe no coletivo, a gente pode se perder no coletivo. Então, tenta colocar, ou seja, isso está aqui, existe, mas você tem a tua história. E quando você rompe a energia desse coletivo em você, em mim, em cada uma de nós, então a gente começa a ser parâmetro para que esse mesmo coletivo mude. Então é saber que está ali, mas não se identificar com aquilo. Senão, vamos todo mundo ladeira abaixo. E a gente precisa subir. A gente precisa ter mais referências no mundo de gente, de mulheres, de seres que subiram. Não importa de que assunto a gente está falando. Se a gente está falando de iluminação espiritual, se a gente está falando, por exemplo, desse serviço, dessa realização e dessa plenitude aqui. Deixar que a gente faça a partir do nosso ser. E não fazer para ter algo. Ser. E simplesmente receber através desse ser. Receber através do que esse ser manifesta. Enfim, são reflexões, Ana Paula, mas agradeço por trazer, que é bastante importante. E assim vai, exato. Então, enfim, queridas, eu vou deixar aqui a lembrança que amanhã nos encontraremos outra vez, e especialmente com Sati. Não importa se você está no Vale da Rainha ou se você está remoto, a gente vai fazer online, o Sati vai estar online, e no sábado, então, às 14h, quando a gente finaliza. Quero manifestar aqui outra vez que tem sido um lugar muito bonito, poder compartilhar tudo isso, toda essa jornada, todos esses pensamentos. Lembrar que o espiritual está com a gente e que a gente começou uma travessia mesmo sem saber. Eu fiquei emocionada também pensando nessa semana que, como nesses 49 dias, o Tibete fala que a alma está ainda bastante próxima, né? E que só a partir desses 49 dias está encaminhada. Fiquei muito feliz em saber que meu pai pôde ver Cunha. Ele queria tanto que isso se resolvesse. Ele pedia tanto, falava tanto. Ele falava que vocês estão vivendo, não dá para sustentar tantas coisas nos bastidores. E fiquei feliz. E por que eu estou falando, colocando isso aqui? Porque nesse tempo todo a gente está fazendo a nossa travessia e o espiritual está ajudando a gente. Então, agora que a gente está chegando num fim de travessia, de uma proposta que foi lançada, tenham fé, tenham força, tenham a lembrança que o espiritual está ajudando a gente, que os nossos ancestrais estão ajudando a gente, nos lugares onde a gente identificou que precisa mudar, às vezes lugares externos, como eu citei dos mestres Bezerros de Cunha, que óbvio que eles merecem isso, mas como a gente tem a responsabilidade, enfim, do processo jurídico de tudo isso, é algo que a gente tem que participar direto também. Então, às vezes é algo externo, né? Mas é algo que ainda assim está ligado a nós. E às vezes é algo interno, algo que a gente precisa mudar em nós, algum tipo de hábito, de vício, de... Eu tenho certeza que cada um tem sua lista do que deve mudar dentro de si. Se é honesto, se a gente é sincero o suficiente, cada um tem sua listinha particular. Então, é só para lembrar que nessa travessia a gente vem invocando tanto e pedindo tanto pelos outros. E como a gente falou hoje aqui, o trabalho é sempre um lugar de mão dupla, mesmo que a gente não queira. Então, faz uso da força desse campo para realmente se firmar nas mudanças que precisam acontecer. Dentro dessas mudanças e de outra vez essa finalização da travessia, às vezes a gente pode sentir que esse campo, esse rezo, essa força,
as nossas intenções estão realmente fazendo efeito. Então, se a gente tem um vício, é como se a gente notasse ele mais fraco. Se a gente tem um vício comportamental, não estou falando de um vício necessariamente de heroína, sabe? Alguma coisa que seja um vício qualquer. Ou um pensamento que se repete sempre falando, você não é capaz, você não dá conta, você, o que quer que seja. Só que existe o hábito. Então, às vezes aquilo é como se o corpo tivesse uma memória celular e até uma memória neural também, rota neural, para levar a gente para aquele outro lugar. Só que lembrem, isso enfraqueceu um pouco. Então agora entra o esforço de cada um, de cada uma, para se manter no caminho. Porque o espiritual vai fazer, mas a gente também precisa colocar esse esforço o tempo inteiro. E peço aqui para cada uma de nós, para mim também, para que a gente não se esqueça do que a gente viu e do que a gente sentiu, para a gente poder realmente finalizar essa nossa travessia de dizer o trabalho continua de alguma forma, como a vida continua. E a gente não pode seguir adiante como se fosse o primeiro dia, como se a gente não tivesse vivido nenhum desses dias posteriores ao primeiro dia, ou seja, repetindo um ciclo, entende? Então é bonito a gente perceber tudo isso e ver que essa força, ou seja, coisas mudaram, só que agora sustenta o esforço, porque existe toda essa memória no corpo dizendo muitas vezes para nós que, putz, não, tem que ficar por aqui. Amanhã que horas com Sati? Às 9 horas da noite, Miriam. Parei com 2 medicamentos durante essa nossa travessia, que bonito, todo mérito seu, Miriam, fico muito feliz de saber. Com muita gente não conseguiria, isso está me abatendo muito, porque eu gostaria de terminar. Mas você vai conseguir terminar, tem muita gente que não vai estar, Micheline, não é o estar fisicamente, não é ou seja, não é, quem não estiver fisicamente vai terminar do mesmo jeito, ou seja, vai estar conectado pelo Zoom, vai estar tudo certo, ou seja, se você tem muita gente que não vai poder estar presencialmente, e tudo bem, por isso que a gente vai fazer com tanto cuidado, para que todo mundo sinta o final dessa travessia e que a gente possa começar alguma coisa nova. Então, não se deixa abater por isso, porque estamos ainda assim finalizando o ciclo. Então, é isso, minha gente. Muita gratidão por essas reflexões e por tudo isso que de alguma forma tem reverberado em cada um de nós, de formas diferentes, né? Tenho conversado aqui e ali com alguns de vocês, sempre daquela forma Vale da Rainha, né? Começa uma conversa, para no meio do caminho, volta depois de 3 dias, enfim. Todas essas confusões juntas, e sempre agradecida pela paciência de vocês. Mas outra vez, bate em lugares diferentes na gente, né? Reverbera em lugares diferentes, fala com a gente de maneiras diferentes. E a gente não pode deixar a gente se esquecer do que a gente tem ouvido no nosso coração. Não pode deixar isso se perder. Eu fico muito contente que, outra vez, cada uma está sendo impactado de alguma maneira. Não deixa isso cair no esquecimento. E sempre se lembra que essa força é tua. E que os mestres, os guias, os teus anjos, eu não sei como você fala dessa presença espiritual. Qual o nome que você põe? Qualquer que seja o nome que você põe, que você invoca, eles estão com você. Lembra sempre disso. E eles estão sempre nessa companhia, acreditando que a gente consegue e que esse amor vai manifestar através de nós, que essa retidão vai manifestar através de nós, que a superação vai manifestar através de nós. Protetores, exatamente. Então, cada um tem um nome para colocar, né? Cada um chama de alguma forma diferente, o nome que você coloca, bendito seja esse nome. Mas só para lembrar que continua com você. Não deixa isso escapar. E por fim, não ter medo disso também. Eu, no meio do caminho, vi e recebi mensagens de vocês, aonde às vezes existe até medo de coisas que aconteceram. Não tenham medo do espiritual. Não tenham medo de se desenvolver espiritualmente, às vezes no que tange até a mediunidade. Não tenham receio disso. Existem escolas diferentes no mundo que podem ajudar você a se desenvolver, a entender como trabalhar junto com esse espiritual. Às vezes esse trabalho é mais sutil, às vezes é um trabalho mais sublime, às vezes é um trabalho mais direto. Às vezes o sutil, por exemplo, o trabalho do Vale da Rainha nesse sentido é muito grosseiro,
porque a gente trabalha com corpos, ou seja, está no nível mais grosseiro da história toda. Agora tem outros trabalhos que são muito sutis, como por exemplo a psicografia, como por exemplo, receber uma entidade ou canalizar algo. E isso, ou seja, espiritual tá para todo mundo, né. E esse espiritual tá querendo usar a gente, então não sentir medo. Lu, querida, claro. Depois você vibra esse mantra e recebe esse mantra. Grata por ter estado até aqui. Grata, querida. Então só isso, não tenham medo e que claro, Leila. Lu. Não tenham medo e deixem que esse espiritual guie. Eu tenho certeza que por ali vão ter respostas. Graças, coluna ereta, olhinhos fechados. Respiração profunda. E nas respirações, trazendo para você imediatamente a realização do campo, a percepção do campo, a noção do campo. E junto com o campo, seres variados e distintos nesse mesmo campo. Esses seres, essas falanges, membros de falanges espirituais, ao se aproximarem através da tua respiração, da tua coluna ereta, da tua postura interior, não só física, sussurram aos ouvidos internos mensagens. Essas mensagens trazem para cada um, para cada uma de nós, levam para você respostas. Respostas que por vezes esses mestres, mentores, falam do que vai dentro do teu próprio coração. E que você, que eu, que a gente se esqueceu o caminho. Quando eles falam as respostas, não é que eles impõem as respostas, perceba que eles apenas traduzem o próprio coração para que aquele coração possa de novo voltar a ser ouvido. Respirando profundamente, desobstruindo o fluxo para o teu coração, você começa a ouvir, a se lembrar, a sentir a respeito do teu caminho, a respeito da direção a ser seguida, a respeito do que faz você feliz. Não feliz com prazer sensorial, mas uma felicidade genuína, plena, que independe do que pode ser tocado, que pode existir sem uma única manifestação. E aos poucos respirando, esses seres desobstruindo o caminho para o teu coração. E esse coração que começa a falar também começa a mostrar. E num mistério profundo, ele te põe dentro do ventre da tua mãe. E ali dentro daquele ventre,
você se recorda que a tua alma não ficava no teu corpo o tempo inteiro, como agora também não fica. A tua alma era guiada, como é ainda, conversava, como conversa ainda, mas ali mais frequentemente, com os grupos espirituais que auxiliam e apoiam que uma missão maior tome conta da tua vida. Uma missão maior, algo que seja além de você, além do teu próprio crescimento e da tua própria evolução, que atinja outros seres. E dessa forma, revelando ao coração imagens, presença e propósitos. Ali naquele momento, no ventre da tua mão, da tua mãe, orientada, orientado por seres do outro lado do véu, eles rezam você para que você não se esqueça, para que o mundo não te engula, não mastigue os teus sonhos, não cuspa a tua encarnação em um lixo cósmico onde se desperdiça a chance dessa vida. E eles te dizem que é fácil esquecer, que é fácil ser seduzido e ser seduzida pelas ilusões desse mundo. E eles relembram que a dificuldade será inerente. E o tempo todo eles pedem para que você não se esqueça que você é muito amado, muito amada e cuidada. E durante toda a tua gestação, você escuta as orientações e você tem clareza. E você diz que não se esquecerá. E você diz que lutará. E você diz que conseguirá. E uma luz se abre. E você sabe que você deve seguir essa luz. Da mesma forma, quando o corpo é deixado para trás, se deve também seguir essa mesma luz. E essa luz abrindo caminho, você passa imediatamente. Se transforma de um ser aquático para um ser terreno. E o contato com o ar choca. E você chora. Você aprende a respirar de uma forma que nunca até ali tinha acontecido. E tudo parece tão grosseiro e tão abrupto. E você se lembra desses momentos. Lembra sensações. Lembra de quem estava perto de você naquele instante. E segue. Segue observando as revelações do teu coração, transformando aquele bebê em criança. Uma criança com um comportamento que revelava a alma que ela tinha esquecido já, que ela já não tinha mais tanta clareza como quando aquela alma passeava livremente do ventre da mãe
até as alturas celestiais. E aquela criança, para se conectar com aquelas egrégoras e falanges, aquela criança que cada uma foi, cria amigos imaginários. E esses amigos são tantas vezes a representação dos seres espirituais que andam com ela. E essa criança, feita em adolescente, começa a ter heróis. E os heróis dessa criança falam para ela a respeito da missão que ela se identifica. Se o herói é um justiceiro, existe um propósito da tua alma, que aquele adolescente, aquela criança, sentiam e intuíam e se relacionavam com a justiça. Teu coração vai revelando, vai mostrando os amigos imaginários, vai mostrando os heróis, vai mostrando, recordando o que era natural. Vai recordando como você cantava, ou como você dançava, ou como você sabia ficar em silêncio, como você, sem saber, já meditava. Como você gostava de criar, como você gostava de liderar ou de ser liderado. Teu coração vai revelando e você vai percebendo que à medida que esse adolescente cresce, ele vai perdendo ainda mais conexão com os amigos imaginários, com os heróis. Aqueles heróis viram infantilidade. Aqueles amigos imaginários são silenciados. Os dons tentam manifestar. E então, tantas vezes, são negados pelo mundo. E é aquele bebê, aquela criança, aquele adolescente, se vê em uma transformação para um adulto. Um adulto que, por vezes, pode ter tomado um caminho diferente ao que a alma dizia. Um adulto que hoje pode olhar para trás e identificar onde desviou o caminho. Um adulto que aqui e agora pode, com auxílio dessas falanges espirituais, desses espíritos protetores, desses guias mentores, dessas entidades, desses rishis, recuperar a lembrança do próprio propósito. Essa lembrança se relaciona com os teus heróis da adolescência, se relaciona com os teus amigos imaginários, se relaciona com o teu comportamento na infância, se relaciona com o que teu coração lembra e te sopra nesse momento. E recordando, você adentra o teu próprio coração em espaços esquecidos, atrás de portas trancadas, que se abrem voluntariamente para que você encontre ali outra vez uma satisfação primeira em estar vivo, em estar viva, e não um fardo que se transformou essa vida. Um fardo que já não se carrega, que já não se pode carregar. E que termina sendo bênção, porque provocando a impotência faz com que cada um e cada uma retorne ao caminho, oferecendo uma crise, oferecendo um resgate, oferecendo uma desconstrução.
plena e pleno com a tua própria respiração, com as lembranças que agora fazem parte da tua consciência. Você assimila dons, talentos, chamados que você tinha para interagir com pessoas ou situações, com problemas sociais. Você se lembra também do que você admirava. E tudo isso vai trazendo respostas para você. Respostas que, por mais que você tenha prometido no ventre da tua mãe, não se esquecer, você realiza que se esqueceu. Você realiza que se iludiu com o que foi avisado e avisada, que não tivesse poder sobre você. Você se realiza de novo, em um novo ventre. Não mais da tua mãe, mas de uma mãe divina. E essa mãe divina está prestes a te parir. E essas dores de agora, as dores de pensar tantas vezes não estar no teu caminho, não fazer o que é o ser, essas dores de ter se perdido de si mesma e de si mesmo, a dor de culpar outros em vez de se responsabilizar. Tudo isso anuncia o nascimento. Tudo isso diz que essa vida já não serve mais. Tudo isso anuncia uma morte e um novo começo. E você nota que a luz que você deve seguir agora não é mais a luz de um ventre que se rompe e que te transforma de um ser aquático a um terrestre, e sim de uma luz de consciência que brilha especialmente no ponto entre tuas sobrancelhas, tua terceira visão. E respirando, você percebe que vive o teu nascimento, um nascimento espiritual, uma iniciação espiritual. Você percebe o ensinamento, nascer de novo. Você percebe que é necessário morrer, uma antiga versão de você. Morrer a identificação com a máscara, a identificação com o personagem, a identificação com crença limitante. E nascer quem sempre foi, quem ainda é e sempre será. E respirando, deixa que a vida dentre teu ser e honra essa vida, oferecendo a ela benefício, oferecendo a ela continuidade, oferecendo a ela retribuição. E respirando profundamente, experimenta a plenitude de ter respostas em você, de sentir a presença do divino em você, através de você, ao redor de você.
E abençoa esse momento com teu coração. Abençoa a tua nova vida. Abençoa o fim de uma travessia que se avizinha. Abençoa o que continua, o que pode continuar através das mortes vividas. Abençoa teus novos caminhos, tuas novas resoluções. Abençoa os que caminham ao teu lado, visíveis e invisíveis, para que você não se esqueça de você e que a qualquer momento possa se resgatar, se entender, possa se amar, possa se realizar. E nessa paz, e nessa força, e nesse esclarecimento, aqui nesse campo invocamos os que em travessia se esqueceram que são espíritos e que sofrem por não poder interagir com os que estão na Terra. Invocamos aqui os que em travessia se esqueceram que a vida continua, mesmo depois do morrer. Invocamos aqui os que em travessia necessitam ser recordados que o espiritual não pode ser destruído e que a vida terrena deve ser abandonada. Aqui são invocados seres encarnados para que possam se lembrar que a vida mundana precisa ser renunciada. Aqui são invocados os seres encarnados que se esqueceram que a alma não deve vir ao mundo para se perder no mundano, mas para servir o mundo com sua potência espiritual. Aqui, através desse campo, invocados encarnados e desencarnados, que se esqueceram de sua potência, se esqueceram do seu lugar no mundo, que se esqueceram da mensagem que vai no coração e que precisa ser distribuída ao mundo. Invocados aqui todos os seres, cada um deles, que ainda necessita cantar sua canção, dançar sua própria dança, escrever seu poema, entregar seu dom, inclusive nos planos espirituais, porque o serviço não se detém à Terra. E realiza que, sem se deter à Terra, nesse momento, seres, através desse campo e nesse campo, conectados às egrégoras que fazem parte da tua existência, servem seres em travessia, encarnados e desencarnados, inclusive cada uma de nós, para que se possa encontrar um caminho pele para dentro. Para que o mundo deixe de iludir. Para que a mente pequena e baixa abandone a mediocridade, a tagarelice vã do raso. Realiza que existe companhia e que essa companhia abraça você, abraça esses outros seres, abraça com inspiração, abraça com acolhimento, abraça com lembranças, abraça com cura. E dessa forma, através das nossas intenções de oração, de rezo e de prece, que cada um desses seres em travessia, encarnados e desencarnados, possam se lembrar de novo do que a vida propõe a cada uma de nós. E assim seguir adiante. Nesse mundo ou outro mundo. Seguir adiante e seguir para cima. Por um único caminho. O
caminho de dentro. Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Sarasvati
Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Sarasvati Mahalakshmi, Durga Devi Namaha. Que todas as mães divinas abençoem o renascimento no fim da travessia de cada um de seus filhos. E que nesse renascimento possa existir apenas gratidão a respeito de nossa vida passada. Até o que deu errado, até o que fez sofrer e doer, serviu para crescer e para apontar de volta ao caminho. Que essas mães divinas abençoe a nova vida de seus filhos, de suas filhas. Abençoe de tal forma que os filhos e as filhas jamais se esqueçam de novo. Jamais se esqueçam do caminho. Jamais se distanciem do caminho. Que essas mães divinas abençoem que seus filhos, que suas filhas, nunca mais possam abandonar si mesmos e si mesmas. Que essas mães divinas possam ser sentidas a cada instante da jornada. Porque é aqui e agora, renascido, parido, renascida e parida, essas mães divinas seguem ao lado de seus filhos e de suas filhas, abençoando, vibrando, acolhendo, ensinando, educando, protegendo. E a qualquer momento que você desejar, elas se manifestam no teu coração, fazendo você recordar, se resgatar. Não importa se você que ouve agora está em travessia entre mundos, tendo já desencarnado, ou você que ouve agora está em travessia nesse mundo, ainda encarnado. Basta que você, que eu, que cada um de nós, chamemos. E elas imediatamente manifestarão em nossos corações. Inspira, expira as palmas juntas. Sente o abraço e o toque dessas mães divinas. Sempre com cada um e cada uma de seus filhos.
de suas filhas. Namastê. Abrindo os olhos. Minha gratidão. Amanhã, então, às 9 horas com Sati. Sábado, às 2 horas. E eu aqui de novo muito contente, muito feliz da gente ter percorrido todo esse caminho dentro da gente, de forma tão individual e ao mesmo tempo sem nenhuma solidão. Que poder que existe em um grupo. Muito agradecida. Um beijo, até já.